Salve galera, bem-vindos ao canal Giro dos Apps. Meu nome é Emerson Santos, motorista por aplicativo há 8 anos. No vídeo de hoje, o vídeo inaugural do canal, eu quero trazer para vocês alguns modelos de carros que eu pesquisei para o Move Brasil. Esse é o assunto do momento e o vídeo inaugural para esse canal não poderia ser diferente. Eu assisti muitos vídeos de muitos influenciadores diferentes, falando sobre o que eles acham dos carros, se pegam, se não compra, quais carros comprar e quais carros não comprar. Baseando-se nisso, como já dizia um japonês que eu conheci, nada se cria, tudo se copia, né? Então eu só estou fazendo aqui uma explanagem da lista dos carros que eu dei uma pesquisada mais profunda, de acordo com as montadoras já anunciadas pelo governo. Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês os carros que eu acho que compensam para cada categoria: X, Comfort, Plus, né? 99 Electric Pro e Black, né? E eu vou estar trazendo para vocês os modelos, a faixa de preço mais ou menos, e também vou estar trazendo os carros que eu compraria, né? De acordo, é lógico, eu vou participar do programa também. Eu já estou aprovado no site do Gov, né? E não sei se vai ser aprovado o meu crédito no banco. Eu espero em Deus que sim, né? Eu hoje trabalho com Fiat Uno 2017. É um carro muito bom, mas ainda me custa uns R$ 100 por dia de combustível, já que eu rodo na média de 300 km a 350 km por dia. Fazer xão é triste, gente, né? Quem faz X aí sabe que a gente tem que rodar muito para fazer o kit 500. Mas, deixando de enrolação, vamos à lista. Eu fiz aqui uma colinha, né? E vou estar utilizando ela aqui. Então, me desculpem aí por estar olhando para baixo. Não dá, são muitos veículos, não dá para saber tudo de cabeça, né? O primeiro carro aqui da minha lista, e o mais barato, é o Renault Kwid, né? Que na versão de entrada ele sai ali a partir de R$ 70 mil. É um carro econômico, já trabalhei com o Renault Kwid, mas não compraria esse carro, a não ser que não me aprovasse nada mais do que R$ 70 mil. Não é um carro que eu compraria, certo? Já na sequência a gente vai ter o Fiat Mobi, né? Que tá aí na casa de R$ 83 mil mais ou menos, a versão de entrada, que também é um outro carro pequeno. Já trabalhei com Fiat Mobi. Ele não é tão econômico quanto a gente acha que seria, né? Ele é um pouco gastão ali, dependendo, se der algum probleminha aí fica mais gastão ainda. Eu acredito que muitos donos de Mobi, eu tenho colegas que trabalham com Mobi, que vão discordar de mim em alguns aspectos, né? Mas é isso. O Fiat Mobi tá ali a partir de 83.490. Já na sequência, a gente vai ter o que? O Citroën C3, que parte de 87.450. Entre os três veículos que eu citei até agora, o Citroën C3 é o carro mais interessante desses três. Que ele não é um carro tão pequeno, ele tem um porta-mala já melhor do que o Mobi e o Kwid, né? Ele tem um bom espaço interno, tenho colegas que também já trabalham com ele. E a mecânica dele atualmente é uma mecânica Fiat, né? Então a Citroën e a Peugeot estão mais confiáveis por conta disso, né? Que agora eles são do grupo Stellantis e por conta disso eles são carros interessantes para se ter, né? Para se comprar agora, já não são mais tão bucha assim, né? Agora, já passando disso, né? A gente tem também o Chevrolet Onix Hatch, que também só pega, eu acredito que só pega o Pop e o... Não sei se pega Plus, na verdade eu não olhei a lista, tem que dar uma checada. Mas eu vou checar e vou colocar nos comentários fixados depois. O Chevrolet Onix Hatch, ele custa a partir de R$ 99 mil. Eu achei meio salgado, né? É meio salgado pelo carro que é, né? A complexidade que é esse motor. E você ter que ficar fazendo revisões de 10 em 10 mil. Se o carro só pegar X, por exemplo, e Pop,
você tem que rodar muito, né? No meu caso, por exemplo, eu rodo 10 mil ali em 35 dias, 40 dias no máximo. Então, teria uma revisão a cada 40 dias. E o custo de uma revisão para você manter a garantia desse carro com correia dentada, banhada a óleo, é caríssimo, né? Então não é um carro que entraria na minha lista. Nem o Onix Hatch, nem o Plus, né? Já seguindo aqui a lista, a gente vai ter o que? O HB20. O HB20 ele parte ali de 95.790, o modelo Sense, que é o modelo básico, né, da Hyundai. É um excelente carro, trabalhei com esse carro alugado da Unidas. Trabalhei um ano com esse carro e rodei 90 mil quilômetros em um ano. E esse carro não deu um problema, né? Então, se você não gosta, aqui a gente está falando de carros para categoria X, mas se você não gosta de carros elétricos, que seriam a minha opção primária, né? Hoje o motorista de aplicativo tem que trabalhar com carro elétrico, não tem jeito, né? Não tem como, não tem outra solução para o motorista de aplicativo. As tarifas são defasadíssimas, né? E a gente tem que focar nisso daí, gente. Eu sei que tem pessoas, eu tenho amigos que não gostam, não confiam no carro elétrico. Isso é um direito deles, né? Eles vão continuar lá pondo combustível. Hoje a gente já tem aí um combustível misturado pra caramba, né? Já vem já da própria distribuidora já misturado a gasolina em 30% de etanol e tá para subir para 32%, certo? Já passando aqui, já falando sobre isso, né? Por exemplo, o meu Uno, ele é um carro que ele fazia uns 17 quilômetros na estrada com litro de gasolina. Hoje ele não faz mais, hoje ele faz na média de 14,5 a 15, né? Porque a gasolina está muito diluída, né? E esse é um carro econômico, é um carro excelente, é um carro que aguenta pancada mesmo. Esse carro está comigo há 3 anos, eu peguei ele com 80 mil quilômetros e ele já rodou comigo 240 mil quilômetros em 3 anos. É muito quilômetro, né, gente? A média é de 80 mil quilômetros por ano, né? E esse carro não quebrou nada, ele é um carro 1.0, 3 cilindros, Firefly. E é um carro excelente. Mas o custo de combustível e dá problema. Mesmo hoje em dia eu só consigo abastecer ele na gasolina, não consigo mais abastecer ele no etanol, né? Eu não consegui parar ele ainda para mexer nisso daí, né? Mas nem sei se eu vou mexer ou se eu vou já só trocar o carro, dar ele de entrada no elétrico se for possível, certo? Seguindo aqui a nossa lista, gente, eu vou ter o Peugeot 208, né? Que tá um carro lindíssimo também, mas eu achei salgado o preço, né? 107 mil reais, ele parte de 107 mil reais. Eu sei que a gente vê aí preços promocionais, que são promocionais para taxistas, PCDs, e se você tiver o MEI também, você consegue pegar ele com bom desconto. Mas 107 mil reais é caro, ele é um carro pequeno, apertado também, menor que o Argo, né? Praticamente é o mesmo tamanho do Argo, né? Mas eu acho o espaço interno um pouco menor, né? E o Argo pega a Comfort, por exemplo, né? Por isso que ele não tá aqui nessa categoria, por isso que ele não tá nessa lista. Então é isso aí, gente. Fechamos aqui as nossas listas de carros pro X e pro Pop. Esses carros, até onde eu sei, a minha única dúvida aqui é o Onix Hatch, que eu não sei se ele faz Plus também e Comfort, né? O Onix Hatch eu não sei se ele faz essas categorias, certo? E aí a gente vai ter o elétrico, né? A gente vai ter ali o BYD Dolphin Mini, que só pega Pop e X, né? Por isso que ele tá nessa lista aqui. E também eu colocaria nessa lista aqui também o Dolphin Mini, parte de 119 mil. Ele tá com um desconto agora, né? Por causa do Move Brasil. E eu colocaria nessa lista aqui o Geely X2. Entre o Geely X2 e o Dolphin Mini, eu iria no Geely X2. Por quê? Porque o Geely X2 hoje ele está no X e no Pop, mas no 99 ele já faz Electric Pro e ele já faz Plus, né? E ele tem a possibilidade de mais adiante, com a atualização da lista da Uber, ele pegar pelo menos o Comfort da Uber, né? Para quem tem os dois aplicativos ali, ele já é um carro mais interessante, é um carro maior, né? Não sei quanto a qualidade, a gente ainda não tem essas informações, né? Mas é um carro interessante para se ter ali, certo? Então, terminada aqui a lista do X, a gente vai passar para a lista dos carros Comfort,
né? E a maioria desses carros aqui eu acho que faz plus também, tirando o Polo e o Argo, né? Mas vamos lá para a lista dos carros do Uber Comfort e 99 Plus, certo? Já de cara a gente vai ter o Volkswagen Polo Track na versão de entrada, que é o basicão, não tem nem multimídia. Eu sinceramente não curti o interior desse carro. A mecânica é confiável, mas é um interior muito simples pelo preço que é cobrado, certo? Então ele parte ali de R$ 96.690, pelo que eu pesquisei, certo? É um excelente carro, mecânica inabalável, né? Já na sequência ainda da Volkswagen, né? Não vou partir pelos preços aqui, tá, gente? Que eu pesquisei montadora por montadora, então eu coloquei nessa sequência, né? Na Volkswagen você vai ter ainda o Terra, né? O Terra não pega o Black, né? Ele só pega ali o Comfort e pega o Plus também, né? E o Terra ele parte de 107.200, né? É um carro mais bonito, um visual mais arrojado, mas o espaço interno é o mesmo do Polo, certo? Na sequência a gente tem aqui o que eu acho que é a melhor opção hoje de carro a combustão para o Comfort, né? E aqui, ó, o Volkswagen Polo e o Fiat Argo, eles pegam Comfort, mas eles não pegam Plus, tá? Então aqui, ó, o Fiat Argo é a melhor opção hoje pro Comfort, que ele tá na faixa de 79.990, a versão de entrada dele. Já é uma versão bem completinha, né? Ele vem a mesma motorização ali do 208, mesma motorização, eu acredito que a mesma motorização do Citroën C3. Na verdade, esses outros dois carros que tem a motorização do Argo, né? A motorização original é Fiat, né? Nessa faixa de preço ele é o mais interessante que tem, né? Eu compraria esse carro aí em vez de qualquer carro do X ali, tirando os elétricos, né? Mas nessa faixa de preço eu compraria o Fiat Argo. Já trabalhei com o Argo também mais de um ano, também um carro muito bom. A única coisa que eu achei meio frágil nele é a embreagem, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei com o HB20 por mais de um ano. A embreagem dele ficou intacta durante todo esse ano. Só antes do HB20 eu tinha trabalhado com um Argo praticamente 0 km. Eu peguei ele com 960 km da Unidas. E com 30 mil quilômetros ele já tinha dado problema de embreagem. Tudo bem que eu trabalho em São Paulo, no trânsito de São Paulo na época eu trabalhava de dia, hoje eu trabalho à noite. E realmente o Fiat Argo naquela ocasião não aguentou, a embreagem dele não aguentou. Mas o meu Uno, a embreagem está segurando muito bem, né? Não sei se era, era aquele lote de embreagens que deu problema. Não sei o que aconteceu, mas não aguentou. Eu estava até achando que era o cupim de ferro. Seguindo aqui, da Fiat ainda a gente tem o Fiat Cronos, que é uma excelente opção também, mas está salgado o preço, 103.490. Eu achei muito caro, né? Não sei se esse é o preço real mesmo. Esse é o preço que eu peguei na próprio site da Fiat, tá, gente? Esse preço eu peguei no site da Fiat. E esse daqui tá como a versão base, a versão básica das básicas, né? Aí você tem também o Fiat Pulse, que é um carro excelente, cara, um carro maravilhoso. Para mim ele é muito superior ao Cronos, apesar de ter pouco espaço interno e o porta-mala também não ser muito vantajoso. Eu trabalhei com esse carro também alugado. Ele pega Comfort, pega Bag e provavelmente ele pega o Plus. Eu não pesquisei ainda sobre isso, tá, gente? Se vocês souberem, já deixa aí nos comentários pra gente saber aí mais ao certo. O Pulse, ele parte de 99 mil. Ele tem um preço mais interessante do que o Cronos, né? Já que ele pega as mesmas categorias, né? Eu iria no Pulse. Ele é um carro melhor, muito econômico, viu, gente? Eu trabalhei com esse carro em circuito misto, ele fazia 11 km por litro de etanol. Na sequência, a gente vai ter o que? O Renault Kardian. Renault Kardian, que parte ali de 110 mil reais aproximadamente, né? Esse daqui eu não peguei o preço, não achei o preço na página da montadora. E esse carro eu não conheço, né? Eu acompanho o Luqueco aí que tava trabalhando com esse carro e ele deu problema por conta do combustível.
Agora, sinceramente, né, gente? Um carro que foi feito para rodar no Brasil. Já conhecendo aqui o combustível brasileiro, né? Porque a Renault não tá aqui, não é de ontem, já tá aqui há muito tempo. E vendo aqui só pela experiência do Luqueco, né? O carro dando problema por conta de combustível, cara. Aí fica difícil, né? Fica difícil pro brasileiro abraçar essa ideia aí, né? Mas seguindo aqui, eu não conheço esse carro aqui, mas o Luqueco disse que é um carro excelente, muito confortável, muito espaçoso. Ele pega Comfort e pega Plus, né? Eu achava até que ele era híbrido. Já na sequência a gente vai ter o quê? Um Chevrolet Onix Plus, né? Que pega Comfort, pega Plus, pega o Plus da 99. Ele tá na faixa inicial ali, o preço inicial de R$ 108.000. Também é um preço já meio salgado, e até mesmo que ele tem o mesmo problema do hatch que eu falei lá em cima, né? A correia banhada a óleo, e essa revisão obrigatória que tem que ser feita na concessionária de todo jeito. Eu acho muito caro isso daí. Já na sequência a gente também tem, eu coloquei aqui a Chevrolet Spin, mas cara, Spin é só se você pegar com muito subsídio mesmo. É um carro bom, né? Eu tenho colegas que tem tudo, mas tá muito salgado o preço, né? Pelo que eu vi lá, R$ 135.000 a versão de entrada. Muito dinheiro para um carro que não faz black, né? Não faz sentido você pegar um carro desse, já que o Dolphin GS vai estar saindo na faixa de 139.900. A gente tem também aí no Comfort o Hyundai HB20 Sedan, né? Que parte ali de R$ 110.000. Como eu já falei, o HB20 é um carro excelente, muito duradouro ele. Eu gostei demais de trabalhar com esse carro, mas também é um preço meio salgado, né? E a gente tem aqui o queridinho dos aplicativos, né? O queridinho dos motoristas, o Nissan Versa. O Nissan Versa também passou por uma repaginada, né? Agora ele tá bonitão, só que tá salgado, né, cara? R$ 118.000 para um carro que não faz black, né? Também não sei porque que ele não entra no black, já que o Virtus entrou, e eu acredito que o Versa seja maior que o Virtus, né? Então, mas assim, um carro muito bom, o espaço interno muito bom, espaço de porta-mala ok, né? Não é nossa, que espaço de porta-mala, mas 118.000. Esse daqui é um carro que a gente sabe que não vai sair da categoria, né? Já diferente ali do Polo Track e do Argo ali, que tá sempre, eu acho que vai estar sempre ajustando ali o ano, né? Eu acho que a Uber vai manter esses carros aí por conta da parceria com as locadoras, mas vai estar sempre ajustando o ano inicial ali, a partir do qual ele pode entrar, né? Atualmente eu acho que é 2024, né? A partir de 2024. Beleza, gente? Então, essa daqui foi a minha lista dos veículos do Comfort, beleza? E agora a gente vai passar para a lista dos veículos Black, né? Vai estar um vídeo meio grande aí, gente, mas eu não sei. Eu espero que quem for me acompanhar aqui nesse canal aqui goste de vídeos mais longos, que eu gosto de falar e explicar um pouco mais sobre o que eu tô falando, certo? Já que na categoria do Uber Black, a gente vai ter já de entrada o Volkswagen Virtus a partir de R$ 120.000, né? Ele só entra a partir do ano 2025, se eu não me engano, no Black. O Volkswagen Nivus também, que atualmente ele só faz o Black, ele não faz mais o Black Business, né? Ele caiu do Black Business também. Eu acredito que muito em breve a Uber deva tirar esse veículo do Black, porque ele é um carro muito apertado, né? Eu já andei nesse carro, eu achei muito apertado, ele não tem um bom espaço interno, né? E eu acredito que tem outros carros maiores que ele, mais confortáveis, para estar no Black. E você também tem o Volkswagen T-Cross, né? O Volkswagen Nivus, o Nivus parte de 120.000 também, tá, gente? E o Volkswagen T-Cross parte de R$ 130.000. Esse é um carro excelente. Esse carro eu acredito que a Uber vai manter no Black, não vai tirar. Ele faz Black Business, inclusive, né? Black Bag, é um carro excelente. E ele parte de 130.000, beleza? E aí você tem
todos esses carros que eu tô falando aqui, gente, que são carros até 150 mil, que são carros que entram ali no Move Brasil, tá? E são montadoras que já estão lá no site do governo, no GovBR lá, já estão listrados lá, tá? Então eu fiz uma pesquisa bem profunda aqui. E eu achei também Jeep Renegade a partir de 147.990, né? Na versão base da base. E o Jeep Compass também, eu achei aqui uma versão de 150 mil reais, mas eu não sei se é real, né? Porque esse daqui eu não consegui achar esse carro, o preço dele no site da concessionária, né? Então esse daqui é um preço baseado em pesquisa superficial no Google, tá? Então não sei se o Jeep Compass vai entrar. A gente tem também a Renault Duster, né? Que eu também não tenho certeza quanto à estadia dela, a estada dela no Comfort, mas dizem que é um carro excelente, né? Eu tenho um pouco de pé atrás com a Renault, porque eu já tive 2 Logans e os dois deram muito problema, gente. Tive um 2010 do modelo antigo, quadrado, e tive um 2020 que também me deu muita dor de cabeça. Então, eu não gosto de Renault. Mas a Renault Duster tem muita gente que gosta, e ela parte de 131.990. Esse é um preço promocional, tá, gente? Tá escrito, esse aqui eu vi no site da própria Renault. Eu acredito que seja um preço promocional, talvez aí pro período do Move Brasil, né, para ver se incentiva as pessoas a comprarem esse carro. Passando da Duster, a gente vai ter a Chevrolet Tracker. Chevrolet Tracker parte de 135 mil reais. Eu acho um carro lindíssimo, né? Um carro com bom espaço interno, tem um bom porta-malas, um carro confortável, mas a gente ainda recorre no problema da Chevrolet atualmente, que é a correia banhada a óleo. Eu sei que muita gente fala, só fazer a manutenção na concessionária e tudo, mas eu conheço pessoas que têm todas as revisões feitas na concessionária e a correia estourou com 80 mil quilômetros. Tudo bem, a concessionária pagou pelo motor, né? A GM cumpriu com toda a garantia do carro, mas não deixou de dar problema, né, gente? Então, para motores de aplicativo, problema é uma coisa que a gente foge, certo? Passando aqui da Chevrolet Tracker, a gente vai entrar aqui no Honda City Hatch, que entrou no Uber Black recentemente, né? É um carro maravilhoso, excelente, gente. Um espaço interno muito bom. Mecânica confiável, né? É uma Honda, né, gente? Então não tem muito o que falar, né? O Honda City Hatch parte de 130 mil reais, assim como o Honda City Sedan também, que eu acredito que entrou no Black também, agora na última atualização, né? E ele só entra a partir de... Ele só entra a partir de 2025, né? Se eu não me engano. Começou a bater uma luz no meu rosto aqui, por isso que eu tô dando uma levantada aqui. Eu tô no estacionamento de mercado aqui e essa luzinha começou a incomodar um pouco. Agora fiquei sem luz. Também a gente tem aqui o Hyundai Creta, né? Que é um carro muito bom também. Tem umas peças meio caras, algumas peças dele ali que eu já andei pesquisando, que eu sempre tô pesquisando carros assim, né? Pra poder tá entrando no Black. Ele parte de 132 mil reais a versão de entrada, né? Que é a versão Sense, se eu não me engano, a versão Sense. 132 mil reais. É um carro muito bom também. Eu acho que o Guto trabalhava com esse Guto Machado, né? Trabalhava com um Hyundai Creta, quando eu comecei a acompanhar ele. Partindo daí, a gente tem também o Toyota Yaris, né? Que também tá dentro dessa faixa de preço, 145 mil reais, embora ele não esteja no Black ainda, mas acredita-se que ele estará no Black em breve, né? Deixa eu baixar aqui esse corta-sol aqui, porque tá embaçado. E aí a gente vai ter os elétricos, né, gente? O Dolphin, o BYD Dolphin GS, né? Que tá aí atualmente na promoção da BYD. Agora a gente tem que ver o seguinte, né, gente? Todos esses veículos que eu falei aqui, para eles poderem fazer parte do programa do governo, segundo palavras do próprio ministro, né? No anúncio do programa, as concessionárias teriam que dar, as montadoras teriam que dar 5% de desconto. Aí que fica a dúvida. Será que a BYD já está contando esses 10 mil reais de desconto dentro desses 5 mil que ela daria de desconto?
Ou será que ela ainda vai dar um desconto sobre esses 139 mil, né? Porque assim, se ela der um desconto de 10 mil reais, esse desconto passa dos 5%, né? Eu acho que tá ali na faixa dos 7,5% de desconto, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar isso daí. E também a gente não tem garantias ainda de que o BYD Dolphin GS está também no programa, porque eu ouvi algumas pessoas falando sobre ele não ser fabricado no Brasil e tal. Na verdade, eu não vi nada disso daí. Eu já dei uma esmiuçada no site do governo lá, no site do GovBR, no programa do Move Brasil, e não tem nada falando sobre ser fabricado no Brasil. A única coisa que está falando é que as montadoras têm que fazer parte do programa Mover, né? Que é Movimento Verde, se eu não me engano. E tem que ser híbrido, flex, né? Híbrido flex ou elétrico, certo? Não pode carro somente a gasolina ou híbrido a gasolina, que é o caso do BYD King, que seria uma excelente opção caso a BYD quisesse entrar na briga e trouxesse esse carro aqui para a faixa dos 150 mil, né? E a gente vai ter o Ion UT, que também ainda não está na lista do Black, né? Mas eu acredito que vai entrar, porque ele tem o entre-eixo maior do que o BYD Dolphin, né? Ele tem uma interna mais interessante, uma interna maior, e o porta-mala dele, tirando o step, é maior do que o porta-mala do BYD Dolphin. Tendo dito isso, gente, quais seriam as minhas escolhas? Para Uber Black, sem dúvida nenhuma, BYD Dolphin. Gente, eu sei que a gente tem possibilidade de entrada de outros veículos, né? No Black. E a gente também vai ter uma versão do Corolla que vai estar na promocional. A Toyota está fazendo essa promoção aí para poder entrar com carro para ter um carro nessa categoria aí, né? Além do Yaris Cross. Então vai estar ali 149.900, se eu não me engano. Vai ter uma versão do Corolla, somente a combustão, né? Ele é flex, não é híbrido, né? Que entra no Black, seria uma excelente compra. Então, ó, Toyota Corolla, BYD Dolphin GS, Honda City, hatch ou sedã, qualquer um dos dois. E da Volkswagen, o Virtus ou o T-Cross, né? Que são carros que já estão no Black, eu acredito que vão se manter no Black. O Virtus ainda é uma dúvida, mas a T-Cross ela é certeza que vai ficar no Black. Então, gente, não comprem carro, não procurem carro. Vamos supor, você quer entrar no Black? Não procurem um carro que você não tem certeza que vai entrar. Pegue um carro que já está no Black e que tem a tendência de se manter no Black. Eu esqueci de falar aqui também do Nissan Kicks, né? Que é uma boa opção também, mas ele tá caro, né? O preço dele tá acima do normal. E o Nissan Kite ainda não entrou no Black também, né? E também tá com preço bem salgado. Aqui para nós o que faz sentido mesmo é o BYD Dolphin. E se algum outro elétrico aí entrar, né? Um elétrico sedã de preferência, o Ion ES seria uma excelente opção, né? Se a GAC entrar, né, na disputa. O Ion ES, que ele é um sedã, né? Um sedã executivo. E eu acredito que esse carro aí, ele vai entrar no Black e vai se manter por muito tempo. Então essa seria os meus carros para o Black. BYD Dolphin, primeira opção. Segunda opção, Corolla, Toyota Corolla. Terceira opção, Volkswagen Virtus pelo preço. Quarta opção, Volkswagen T-Cross, certo? E o Honda City também, tanto a versão hatch quanto a versão sedã, que estão muito bonitos, estão muito interessantes esses carros aí. O preço está bem compatível. Já para a categoria do Comfort, né, fica difícil porque os preços ficam muito próximos dos carros do Black, né? Mas para o Comfort, Fiat Argo, né? A gente também não tem uma certeza sobre o Fiat Argo ficar no Black ou não, né? Mas seria uma opção ali. Fiat Argo, Volkswagen Polo,
Renault Kardian HB20S e o Nissan Versa, se você for apaixonado, né? Na verdade, o Fiat Cronos, Fiat Pulse também. Todos os da Fiat ali que entram, mas eu iria ou no Pulse ou no Cronos, né? Apesar de ser muito mais caros do que o Argo, né? Passando disso, você tem o Polo, né? Mas as minhas escolhas atuais, baseadas em preço, seria Fiat Argo, Fiat Pulse, Hyundai HB20 e Nissan Versa, certo, gente? Porque são carros que eu conheço, já confio. Então essas seriam as minhas opções, as minhas 4 opções para o Comfort, tá? E também eu incluiria aqui o Geely X2, tá? Porque eu acredito que vai entrar sim no Comfort, o Geely X2. No Black eu acho que não vai entrar, mas no Comfort ele entraria sim. E pro X, pro Xão da massa, eu escolheria primeiro lugar, né, meu? BYD Dolphin ou Geely X2. Um dos dois carros, mas só que esses carros têm um preço mais caro, mas são elétricos, né? Então você compensa o valor deles no combustível. E daí, Citroën C3 seria os carros que eu escolheria. Não escolheria Fiat Mobi, nem Renault Kwid. Para quem trabalha no centro de São Paulo, na capital, eu com o Uno já tenho muito cancelamento. Hoje mesmo eu tive um cancelamento de um Pop Expresso maravilhoso. Tava pagando R$6 o quilômetro nesse Pop Expresso. E o cara falou: irmão, desculpa aí, eu preciso de um carro sedã. E cancelou a corrida. Sem saber se caberia as malas dele no porta-mala do Uno, sendo que eu tirei o tampão, então ele tem um excelente espaço interno ali, de porta-mala. Eu carrego bastante bagagem ali. Muita gente de aeroporto, 4, 5 bagagem média, né? Aquelas bagagens que vai a bordo. E bagagem grande ali dá para carregar umas 2 e mais umas pequenas em cima. E mesmo assim eu tenho muito cancelamento. Isso com Fiat Uno. Imagina com Fiat Mobi e um Renault Kwid. Com o Renault Kwid eu tinha 2 vezes mais cancelamentos. Eu trabalhei com o Renault Kwid também por mais de um ano. Beleza, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelo tempo. Foi mais de 30 minutos de vídeo, mas eu acredito ter esmiuçado bem. E eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre o Mobi Brasil. Beleza? Muito obrigado. Se quem puder, se inscreva no canal. Dá uma força aí pra gente bater os 100 inscritos. Beleza? Esse vai ser o primeiro vídeo. Eu tenho um outro vídeo ali, mas era sobre um outro assunto, né? Era sobre a higienização rápida. Quem quiser assistir também, fica à vontade. Mas é isso, gente. Se inscreva no canal, dá o like e compartilha esse vídeo no teu grupo. Muito obrigado, valeu, fui!